Olá, pessoal. Vamos retomar então nossa conversa sobre as 3 operações fundamentais para a constituição do sujeito do inconsciente. Nós falamos largamente sobre a questão da frustração, falamos sobre a privação e nós introduzimos alguns elementos desse conceito freudiano, que é a questão da castração. Também é importante dizer que quando a gente fala castração, vou lembrar novamente, nós estamos falando de uma operação simbólica cujo objeto é imaginário, não é nada concreto, né, no real da vida, mas alguma coisa que se passa nessa outra cena do inconsciente, o qual ainda está se constituindo no ínfase, né? Quer dizer, no ínfase, na primeira infância, nós temos esse tempo de constituição do inconsciente e, portanto, constituição do sujeito do inconsciente, e isso não se dá sem essas 3 operações que se articulam. Não é uma coisa cronológica, é uma coisa lógica. Essas 3 operações, frustração, privação e castração, são operações lógicas que propiciam a apreensão da fala e da linguagem e, portanto, a constituição subjetiva de todo e qualquer sujeito submetido à lei do significante, a essa lei da fala e da linguagem, né? Dessa apreensão de um lugar singular no campo das trocas simbólicas. Em Freud, a castração ocupa uma posição central, já que ela é referida ao complexo de Édipo. Então, a castração é uma operação que se dá em função daquilo que é vivido, experimentado pela criança na sua relação com o seu outro, na relação edípica. Se o complexo de Édipo, hoje, na nossa contemporaneidade, ele sofreu algumas mudanças, a gente pode dizer, em função das novas constituições familiares. O que é a estrutura do complexo de Édipo se mantém, né? Isto é algo da ordem da estrutura e, portanto, está antes da resposta, ou seja, do que é estruturado como sujeito. Então, o complexo de Édipo é, na verdade, um elemento fundamental onde vai se apoiar toda a evolução da sexualidade de todo e qualquer sujeito submetido à lei do significante. Num outro vídeo, eu sublinhei na verdade, um comentário de um dos ouvintes, que ele colocou assim: não existe pulsão genital. Verdade. Se não existe pulsão genital propriamente dita, no entanto, por conta da ação constante da pulsão de morte, né, que a presença simbólica desse significante fundamental, que é distinto de todos os significantes da cadeia que sustenta a possibilidade da fala, a possibilidade de um discurso. Esse significante que, na verdade, o sujeito apreende imaginariamente, que é o falo, né? Esse significante fundamental para a operação simbólica, ele faz obstáculo a essa pura pulsão de morte. Por isso, a gente vai dizer que na primeira infância, através do brincar da criança, que
é possível uma elaboração do lugar que a criança ocupa no campo do outro, no campo das trocas simbólicas. E isso a partir da ação desse significante falo, né? Então, a tríade imaginária, presente inicialmente nas outras duas operações, ou seja, aquilo que se constitui como esse triângulo inicial, que seria a mãe, a criança e o falo, né? Essa tríade, na verdade, é só para vias de entendimento que a gente pode mencionar, porque quando nós falamos, né, da relação da criança com as trocas simbólicas, ela inserida nessas trocas simbólicas, a gente já está falando do quarto elemento, que é a lei. A lei do significante, que a gente nomeia, ou sempre nomeou, como sendo o pai simbólico, né? Aquilo que lá no Totem e Tabu está mostrado e exemplificado por Freud quando ele fala daquilo que digamos assim, miticamente falando, a tomada dos filhos pelo... ou melhor dizendo, a tomada do pai pelos filhos, a possibilidade deles incorporarem o pai, né, através do banquete totêmico, incorporarem o pai como significante e estarem referidos a ele. Então, a incorporação da criança em relação à fala tem a mesma função. A criança se apropria, né, da fala a partir das suas trocas com o outro. Só que, por isso eu estava falando do primeiro triângulo, só que essas trocas, se essa mãe está referida à castração, essas trocas já estão submetidas, portanto, à interdição, né, do falo como significante lei, né? Então, esse triângulo, ele seria, na verdade, um prelúdio à relação simbólica, a qual vai estar referida à entrada dessa quarta função, que é a função paterna, né? Essa função que é plenamente experimentada no Édipo, tá? E, portanto, essa referência a esse triângulo imaginário simbólico inicial da criança com a mãe e a sua apreensão do falo como um objeto imaginário, isso é, na verdade, pré-edipiano. Então, com a entrada da função paterna, a frustração da criança é sinalizada por uma decepção fálica fundamental. Mas não apenas isso. Ela se dá conta de que não apenas ela não é o objeto único de interesse da sua mãe, como a mãe também ela é faltosa, ela falta alguma coisa. Por quê? Porque ela vai buscar aquilo que lhe falta em outro lugar. Então é o jogo da presença e ausência da mãe que vai, na verdade, balizando para a criança o fato de que sim, a mãe se dedica a ela, a mãe lhe dá um lugar na sua subjetividade, mas isto não é suficiente. Ela vai buscar aquilo que possa interessar ao seu desejo em outro lugar. E isso significa, então, que não só a criança, como a mãe, nenhum dos dois tem o falo. A criança é frustrada dessa situação dual, dessa situação de ser o objeto, né, que possa plenamente satisfazer a essa mãe, e essa mãe, e portanto, de ser o falo para a mãe, e essa mãe não tem o falo. Ela está privada dele, por isso ela vai ter que buscá-lo
em outro lugar. Todas as questões referidas à questão da castração permitem à criança constituir na sua relação com o outro esse lugar do ideal do eu. Mas para isso é preciso que primeiro a criança se identifique narcisicamente, né, com este lugar que lhe é ofertado por esse outro. Então nós vamos trabalhar no próximo vídeo as consequências dessas questões relativas a, digamos, o sucesso da operação de castração para que se constitua o sujeito do inconsciente. Então, eu vou partir, então, e vou relembrar a vocês que toda essa operação de simbolização efetuada pela criança está submetida ao significante falo e está na dependência dessa transferência originária da criança em relação ao seu outro, essa deposição de saber sobre ela mesma, né, de saber que ela confere a esse outro. Daí ela se identificar, sem saber o que ela representa para esse outro, ela se identificar a esse lugar que o outro lhe oferece. Eu ainda não tive tempo de falar sobre a ciranda, um pouco mais. Vou falar no próximo vídeo, esse final de semana, com certeza. Um abraço, tchau!